faz 25 anos que eu estou dentro da doutrina. E esta casa foi a casa que me acolheu quando aqui eu estive pela primeira vez. Hoje eu tenho aqui uma grata satisfação de apresentar esse estudo para vocês na presença aqui da minha professora Geisa. Foi com ela que eu fiz uma parte da introdução ao Espiritismo. Depois, quando eu comecei no estudo, não estudo aprofundado, estudo o ESG 1, o ESG 2, o ESG 3. E daí em diante foram com outros professores. É uma grata satisfação. Gente, hoje nós vamos estudar um item do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fala sobre o homem de bem. Vou ser franco com vocês. Esse estudo me balançou muito, porque a gente vai tomando consciência. Eu estou muito longe de chegar àquilo ali, sabia? Mas muito longe. Tudo bem, a gente vai ter aí não sei quantas encarnações pela frente, e espero um dia chegar a ser um espírito perfeito, que é a tendência de todos nós. Mas, gente, o estudo pesa. Vou ser franco para vocês, o estudo pesa, mas pesa muito. Quando você vai desenvolvendo e vai vendo quanto longe você está daquilo ali. Mas a gente vai se esforçando. Bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. O verdadeiro homem de bem está dentro daquele contexto ali, ó. Tem que ter fé em Deus. Se a gente não tiver fé em Deus, pode desistir da vida. Quando o Cristo de Deus aqui esteve entre nós, está dando para enxergar a letra daí? Está dando para ler? Quando o Cristo de Deus aqui esteve entre nós, ele nos recomendou amar os inimigos. Perdão, peraí. Henrique, como é que é aquela luzinha mesmo aqui, hein? Ah, aqui em cima, tá bom. Valeu. Amar os inimigos, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Molinho, né? Orar pelos que nos perseguem e caluniam. Fazer bem aos que nos odeiam. Isso é para a gente refletir. E como se não bastasse, acrescentou: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Muito bem. Prevendo a reação que tal preceito nos traria, pois que, tomado ao pé da letra, seria grande a possibilidade da criatura querer se tornar tão perfeita quanto o Criador, Allan Kardec, ao comentar sobre a matéria no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, explica que aquelas palavras ali em cima, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Aquelas palavras do mestre
devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa, aquela de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade, e não de modo absoluto, pois que isso nos igualaria a Deus, nosso Pai. Então, quando você lê aquilo ali, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, a gente nunca vai chegar aos pés do nosso Pai Celestial. A gente pode tentar chegar perto, assim, não vamos dizer 1%, 2%, mas não vamos chegar nem a 90%. Que a perfeição, essa perfeição que ele está dizendo é isso. Bem, insistindo em que amássemos os inimigos, fizéssemos o bem aos que nos odeiam e orássemos pelos que nos perseguem e caluniam, Jesus mostrava com isso que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, no seu mais longínquo sentido. A caridade que ele está se referindo na sua mais ampla acepção. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, fala sobre a perfeição e o homem de bem. Esse é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos, como já foi dito, a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla, mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. A essência da perfeição, gente, é a caridade. Vocês estão observando que esse estudo que a gente está fazendo está falando direto sobre a caridade. Essa caridade, gente, não é a caridade de dinheiro, dar uma esmola, não é isso. A caridade que você tem que entender ali, uma palavra de carinho, um abraço. Às vezes, um irmão nosso está mendigando, ele não necessita nem de dinheiro. Um abraço, um calor humano. Essa é a caridade que ele está se referindo. A palavra perfeição tem o significado de... Rick, eu estou enrolado isso aqui, hein? A palavra perfeição tem o significado de pureza, o mais elevado grau de exatidão, sem defeitos, bondade, etc. Tudo sinônimos da palavra perfeição, gente. Significado de pureza, o mais elevado grau de exatidão, sem defeitos, bondade, etc. Portanto, podemos dizer que ao relacionar perfeição com amor, Jesus queria relacioná-la também com benevolência, tudo que se refere ao bem. Então, quando ele relacionou perfeição com amor, ele estava também se referindo à benevolência. E aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45, não há árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Assim, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se colhem uvas de sarças, quer dizer, de matos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bem. Mas o homem mau,
do seu mau coração, tira o que é mau, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas escreveu isso no capítulo, no item 6, versículo 6 do seu evangelho. O verdadeiro homem de bem é o que age de acordo com as leis de Deus, sabiamente prescritas por Jesus em seu evangelho. Nós trazemos em nossa consciência todas essas leis. Lógico que muitos se esquecem. Né? A lei do trabalho, a principal lei que a gente vai estudar aqui, que é a lei de justiça, amor e caridade. Né? E aí ele coloca, o homem de bem, portanto, é aquele que em todas as ocasiões de sua vida observa e pratica rigorosamente a lei de amor, justiça e caridade. Essa é a lei, são 10 leis no total. Lei da adoração, lei do trabalho, progresso. Essa é a 10ª lei, abrange todas as outras. Todas estão contidas nela. Muitas vezes, nem sabemos se estamos ou não cumprindo essas leis em nossa vida cotidiana. Saberemos se estamos em sintonia com essas diretrizes se interrogarmos nossa consciência sobre os nossos atos. Por exemplo, fazemos aos outros o que gostaríamos que os outros nos façam. Você faz ao seu semelhante aquilo que você gostaria que ele fizesse para com você? Só para refletir, gente. O homem de bem é o ser justo na acepção mais integral do termo, muito além dos conceitos superficiais de justiça. Ele observa critérios divinos, tratando cada ser como um irmão e um espírito em evolução, agindo com misericórdia em relação a cada um deles. Olha só o que o homem de bem faz em relação aos seus semelhantes. Ele é justo na acepção mais integral do termo. Muito além dos conceitos superficiais de justiça, além da justiça, ele observa critérios divinos, tratando cada ser como um irmão e um espírito em evolução, agindo com misericórdia em relação a cada um deles. Os espíritos ensinaram a Kardec, na questão 875 do Livro dos Espíritos, que justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Todos nós temos direitos e deveres. Como cidadãos, nós sabemos disso, não? Temos direitos e deveres. Os direitos fundamentais podem ser resumidos assim. Primeiro, direito à vida. É por isso que nós, espíritas, combatemos o aborto. Todos têm direito à vida. Direito à liberdade. Toda espécie de liberdade, pessoal. Direito aos progressos material e espiritual. E, acima de tudo, direito ao amor. Nunca se arrependa do bem que você fez, mesmo que você tenha se deparado com a ingratidão. Isso está no livro Verdade e Luz,
e o autor é desconhecido. Nunca se arrependa do bem que você fez, mesmo que você tenha se deparado com a ingratidão. Às vezes você faz um bem para uma pessoa, mas ninguém é perfeito, você recebe ingratidão como recompensa. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver seus direitos respeitados. Em dada circunstância, na incerteza de como deve agir ou não com o seu semelhante, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem para com ele. Está mostrando ali para você. Você tem dúvida como agir em relação ao seu irmão? Pergunte à sua consciência. Como você gostaria que agissem para com você na mesma situação? Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Livro dos Espíritos, questão 876. Gente, tudo isso aqui que eu estou comentando com vocês é um resumo do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem. No que diz respeito às características do verdadeiro homem de bem, Allan Kardec nos apresenta a seguinte passagem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Justiça, amor e caridade. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, ele pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Ele pergunta a si mesmo, será que eu violei essa lei? Eu errei em um ponto? Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Quando você não faz o mal, isso não é bastante. Você tem que fazer o bem. Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Se fez todo o bem que podia, está dizendo para você, ó. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que se fizesse para com ele. São características do homem de bem. Adolfo Bezerra de Menezes, por Chico Xavier, escreveu: se indagares, ainda hoje, quanto à solução dos problemas que vos afligem a atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de há quase ou mais de 2000 anos. Caridade de uns para com outros. Isso aí vem há mais de 2000 anos. Caridade essa que se transforma em gentileza diante da agressividade. Vamos tomar exemplos. Quantas vezes a gente está dirigindo e aí ocorre uma situação qualquer onde nós erramos, aí o outro não entende, o outro erra, você não entende. Eu me lembro uma vez do Daniel Araújo, ele contando para a gente. Daniel é um irmão nosso daqui da casa, que agora, hoje ele mora no Canadá, com a família, a Zenira e os seus filhos, mas ele foi aqui na nossa casa muito tempo. Está lá há mais de 15 anos, né? Não, cresceu daqui? Márcio. Então, Daniel contando que uma vez, ele no carro, a mulher e os filhos, ganhou uma fechada,
tirou o volante, subiu uma calçada, ia atropelar um casal, desviou, aí começou a xingar o cara, né? Ah, por que tu não pega um poste pela frente? Aí ele se lembrou que ele era espírita. Aí falou, mas vai desviar. Quer dizer, o cara não pode, sendo espírita, não pode desejar mal para o irmão. Não é mesmo que o irmão errou, tenha errado, como é que ele vai fazer uma coisa que não está de acordo com os seus princípios? Mas isso aí é mais para você. Caridade essa se transforma em gentileza diante da agressividade. Bem, aí olha só. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Todas as suas ações você submete à caridade, e a consciência vai te responder. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para se fazer o bem, é preciso sempre... O que vocês acham que é preciso para a gente fazer o bem? Coragem. Você tem que ter coragem para fazer o bem. Mas não basta só ter coragem. Tem que ter a ação da vontade. Tem que ter vontade para fazer o bem. São essas duas coisas, a coragem e a ação da vontade. Dentro dessa perspectiva, o codificador do Espiritismo listou algumas condições que mais nos aproximam da perfeição a que podemos aspirar na Terra e que estão perfeitamente definidas no que ele caracteriza o homem de bem. Algumas, pessoal, dentro dessa perspectiva que ele apresentou, o codificador, Allan Kardec, listou algumas condições que mais nos aproximam da perfeição. Ou seja, o verdadeiro homem de bem é aquele que tem fé em Deus e no futuro. Por isso, dá mais importância aos bens espirituais e é desprendido dos bens materiais. O homem de bem está se lixando para seu carro, sua casa. Está se lixando. O que é material não interessa para ele. O importante para ele são os bens espirituais. Está colocado ali, ó. Sempre busca a verdade, o conhecimento e a sabedoria, já que, como foi criado simples e ignorante, necessita suprir essas suas carências. A cada encarnação, a gente está aumentando o nosso grau de conhecimento. Por isso, esta é a melhor das nossas encarnações. Possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, e sem esperar recompensas, faz o bem pelo bem e paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Se alguém chegar para você, vamos botar aí um amigo, fulano, eu estou precisando de R$500. Você tem como me ajudar? Aí o cara fala assim, rapaz, eu não tenho que agora não. Mas aguenta aí. Vou lá correr atrás, pedir emprestado para emprestar para esse outro alguém. Quem faz isso? Meu pai faria isso. Meu falecido pai fazia isso. Morreu na miséria.
Desencarnou na miséria, mas desencarnou feliz. Aquele era um cara ímpar. Nunca vi igual. Não é porque era meu pai, não. Mas, em termos de moral, caráter, ética, nunca vi igual. Nunca vi igual. Dá para nascer. Possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, e sem esperar recompensas, faz o bem pelo bem, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Característica do homem de bem, pessoal. É manso, traz em seu coração a doçura e a tranquilidade. Portanto, não se alimenta do ódio nem do ressentimento. Se alguém lhe fizer uma ingratidão, ele jamais vai deixar aquilo ali dentro dele. Esquece. Mesmo que você seja prejudicado, esquece. O cara esquece aquilo ali. Não tem ódio nem ressentimento, pessoal. Ele tem prazer em fazer o bem e consolar aqueles que sofrem e pensa mais nos outros do que em si mesmo. Olha só essas características que estou mostrando para vocês. Não discrimina ninguém por raça, crença, condição social, etc. Porque considera todos os homens como seus irmãos. Ele não discrimina ninguém, pessoal. Todos são iguais. Ele é em
vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e aceita sem murmurar. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Quer dizer, colocar aqueles bens materiais ele colocou aqui, para si mesmo. E o pior é espera assim, porque sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo é colocar aqueles bens ao serviço de suas próprias paixões. Então, por exemplo, eu penso assim, eu estou aqui nesse planeta, onde é que você mora? Eu moro ali em Costa Azul. Aonde? Numa casa ali. A casa é sua? Bem, aparentemente é. Mas quando eu morrer, eu vou levar comigo? Vai ficar aí, cara. Não tenho nada aqui. Eu cheguei aqui nu, estou de roupa. E aí? Então a gente tem o problema do orgulho, da vaidade, tem tudo que mata as pessoas, gente. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, quer dizer, na dependência daquele homem de bem, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade não para esmagá-los com seu orgulho, mas sim para lhes erguer a moral, evitando desse modo tudo quanto poderia tornar mais penosa a posição em que eles se encontram. Quer dizer, se eu tenho alguns irmãos com meus dependentes ali, olha só, nas relações sociais, alguns homens se encontram na sua dependência. Se eu tenho alguns homens na minha dependência, eu vou usar minha autoridade não para esmagá-los com meu orgulho, mas para ajudar aqueles homens, aquelas pessoas, a crescer um pouco, evitando desse modo tudo quanto poderia lhe tornar mais penosa a posição em que eles se encontram. Característica do homem de bem. O subordinado, o homem de bem que é subordinado, hein? Por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de conscientemente procurar cumpri-los. Enfim, o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os de seus direitos, que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como deseja que os seus também os sejam respeitados. O homem de bem respeita os direitos das outras pessoas, como ele gostaria que os seus direitos também fossem respeitados. Ele não tem ódio, rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra dessas ofensas, senão dos benefícios que elas trazem, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Então, se você perdoar os erros alheios, seus erros também haverão de ser perdoados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce
para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. São algumas características do homem de bem. Esse aqui é um verdadeiro homem de bem. Nosso irmão Chico Xavier. Olha o que ele escreveu. A alma corajosa não é aquela que se dispõe a revidar o golpe recebido, e sim aquela que sabe desculpar e esquecer. É difícil, cara. É muito difícil. Você receber uma pedrada e ficar por isso mesmo. Perdoar. Fica à tua vontade. Pegar a mesma pedra e sentar na cabeça do outro. Cara. Mas isso aí vai resolver? Vai piorar a situação. O exercício da caridade impulsiona o homem a pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo. Essa prática proporciona o desenvolvimento de todas as demais qualidades que distinguem o homem de bem. O importante é fazer o bem sem esperar paga alguma e ser possuidor do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Acostumamos a ver como homens de bem pessoas bem-sucedidas e cumpridoras de seus deveres sociais. Se você buscar pensar, existem pessoas bem-sucedidas, cumpridoras de seus deveres sociais. O conceito espírita, porém, além das aparentes convenções, vai fundo nas relações humanas. A educação que não tenha base no Evangelho nos dá apenas um verniz, uma aparência, que desbota a menor contrariedade, transformando homens cultos e bem vestidos em feras humanas. Você vê aquele cara bem vestido, terno, só gravata, pisou no calo dele, camarada, sai da frente. Vira uma fera humana. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, o homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem e toma a defesa do fraco contra o forte. A gente já viu isso, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem que pratica o bem deve, pois, preparar-se para se ferir na ingratidão. Allan Kardec escreveu isso. O homem que pratica o bem, ele tem que se preparar para se ferir na ingratidão. Vai ter ingratidão. Não vai ter reconhecimento. Você é um homem de bem? Ou uma mulher de bem? Só para pensar, gente, tá? Você faz a caridade também quando ninguém o observa ou a observa. Você faz a caridade quando ninguém está olhando. Ajuda silenciosamente, além da instituição e da casa espírita, quando o necessitado bate a sua porta e ninguém o observa. Tem gente que só faz o bem se tiver gente olhando, cara. Ele vai fazer o bem. Quer ver um exemplo? Agora, tragédia no Rio Grande do Sul, catástrofe. Quantos quiseram aparecer mandando caminhões com água, mantimentos, roupas, e apareceu lá para tirar foto. Estou aqui, ó. Você tem a caridade como seu guia?
em todas as circunstâncias, espalhando no mundo o amor ao seu alcance, o egoísmo ainda o fascina e você faz o bem esperando um cantinho no céu? Só para refletir, gente, tá? Você ainda julga e condena o irmão ou a irmã leviana que não se comporta pelos seus códigos morais? Você vê, às vezes, por exemplo, quantas vezes aqui na casa entra uma pessoa com um comportamento inadequado, aí a pessoa, o que a gente faz? Condena. Pô, isso são modos de entrar numa casa espírita, isso são trajes para se mostrar na casa espírita. Mas a gente sabe se essa pessoa está preparada. Então você não pode condenar. Você está numa situação, ela está noutra. O tempo dela é diferente do teu. Esquece ela, segue a tua vida. Como anda seu crítico, julgador e condenador interior, que nasce da nossa ignorância e intolerância às diferenças? Todos nós, vai dizer que não, eu não sou assim, é assim, todos nós julgamos e condenamos. Todos nós, não tem um ser humano que não seja julgador e condenador. Não tem um. Pode ter certeza. Esse crítico, julgador, condenador, dentro da gente, nasce da nossa ignorância. Eita caramba! Ignorância e intolerância às diferenças. O preconceito racial, olha aí, social, sexual, ainda encontra abrigo em seu coração? Você já entendeu que pela reencarnação você pode ser o outro amanhã e busca pela caridade extinguir a condenação dos equívocos alheios? Olha só, gente, para pensar. Tudo isso é para você refletir. Você já entendeu que pela reencarnação você pode ser o outro amanhã? Cultivando relações escusas em relacionamentos íntimos. Você lembra da esposa ou do esposo traídos em seus sentimentos? Isso aí, então, é danado, gente. Esse aí é danado. Está cultivando a ética e o respeito ou semeando a infelicidade através da lei do retorno? É para pensar isso aí. Isso é para você refletir quando for dormir. Hoje, pensa, pô, Cacau falou um negócio lá que, caraca, está batendo aqui dentro, ó. Você é um homem de bem, gente. Tudo característico é um homem de bem. Você agarra com unhas e dentes a oportunidade de lucro naquele negócio vantajoso, atropelando o esforço de equipe, ou sabe repartir as responsabilidades e lucros para que todos ganhem? Não quer saber do outro, cara. Para crescer na vida, vou pisar. Vai pisar em você. O cara crescer, ele vai pisar em você. Qual é o seu comportamento ao ver um colega de trabalho sendo promovido, né, de cargo e elogiado pelos seus superiores? Aquele
cara trabalha com você, aquela colega. Aí, um superior de vocês, chefe da empresa, elogia aquele colega, na frente de todo mundo, enaltece. Como é o seu comportamento? Você fica feliz? Danado, não, gente? Para finalizar, sabemos que não é fácil chegar nesse nível de evolução, uma vez que carregamos várias imperfeições, às vezes presentes em situações em que somos individualistas, julgadores, e ainda assim queremos que todas as nossas necessidades sejam atingidas. É difícil, Beto, gente, mas a gente está no caminho, cara. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para evoluir. A gente não veio aqui para passear. A gente veio aqui para... Estamos nesse planeta para crescer. Porém, aos poucos, um dia de cada vez, respeitando as leis divinas e as leis dos homens, vamos caminhando, passando por muitas encarnações, até chegarmos a ser espíritos perfeitos. Por isso, devemos pensar mais no próximo, pensar mais nos nossos irmãos, não criticando, sendo bondosos, caridosos, fraternos, indulgentes, amorosos, perdoando sempre e incondicionalmente. Aí a gente está crescendo cada vez mais. Gente, paramos aqui. A bibliografia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 4. Henrique, coloca lá para a gente. Aí, gente, nós vamos encerrar a nossa noite de hoje com uma canção maravilhosa do Nando Cordel. Cadê, Henrique? Como é que abre agora? Ah, tá, você está colocando lá. Preste atenção nessa letra, gente. É do Nando Cordel. Cadê, Henrique? Não, a letra.
Gente, é isso aí. O homem de bem nos ensinando como crescer. Um dia a gente vai chegar lá. Vocês não imaginam como eu me senti preparando esse estudo, vendo tudo aquilo ali entrando em meu ser e sabendo que eu não estava fazendo nada daquilo. E aí? Como é que eu vou me sentir? Difícil, né? Mas aí rapidinho a gente volta para o real. Estamos aqui no planeta Terra. É muito difícil encontrar nesses bilhões de encarnados um que atenda tudo isso. Muito difícil, pessoal. Eu acho até que não existe. Eu acho que não existe. Existiu Chico Xavier, Gandhi, São Francisco de Assis, outros, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. E se você parar para pensar, vai contar nos dedos. Vai contar nos dedos. Mas a gente está a caminho. A gente está a caminho. Quantas encarnações a gente vai precisar para chegar? Não sei. Como também não sei quantas vezes eu já vim aqui para esse planeta. Já vim e voltei quantas vezes? Não sei. Vê como é que a vida é um negócio engraçado, né, cara? Mas a gente tem fé no futuro. Fé no futuro, esperança e acreditar em Deus. Saber que não estamos sozinhos. Tem um cara junto de você que está com você desde o momento em que você foi concebido. Não é no momento que você nasceu, não. No momento da concepção, quando o espermatozoide do seu pai encontrou no óvulo da sua mãe, naquele momento, alguém ficou responsável por você. E você não está nem aí para ele. Seu anjo da guarda. Rezem para ele todas as noites, agradecendo. Eu sei lá como é o nome do meu. Eu sei que dou muita porrinhação para ele. Mas ele vai ajudar a gente. Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Um bom retorno para todos os seus lares. Tudo corra bem durante a semana para todos. Tá bom? Muito obrigado.